Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Abra no capítulo 22. Você que está em casa também é convidado a abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 22. Concluirei a mensagem que eu dei início na quinta-feira. Aqueles que não estavam presentes irão, pelo menos minimamente, saber o que eu falei na quinta. Eu estou partilhando sobre a queda e a restauração de Pedro, o grande apóstolo Pedro, um homem que particularmente eu tenho um grande apreço e admiração. E já iniciei a mensagem de quinta que eu não estava para ser o juiz de Pedro e condenar as atitudes de Pedro. Não é essa a minha intenção. Mas Pedro, ele cometeu alguns deslizes como eu cometo, como você comete. E vovó dizia, aprenda com o erro do outro, para você não cometer o mesmo erro. Olha que vovó nem teóloga era, viu? Mas já estava teologando. E nós observamos 7 degraus que Pedro desceu até a sua queda, até o seu deslize final. Quais foram? Deixa eu citar para vocês. O primeiro degrau que Pedro desceu para a sua queda foi a autoconfiança. Quando Jesus contou o plano de Satanás de peneirá-lo como trigo, Pedro disse: ei Senhor, eu vou com o Senhor, eu posso ser preso e até morto pelo Senhor, eu sou o cara, bora Senhor, topo tudo. E Pedro ali superestimou a capacidade do império das trevas, subestimou, perdão, a capacidade do império das trevas, e supervalorizou o seu próprio eu, o seu próprio ego, dizendo que ele conseguiria carregar tudo aquilo que Cristo também iria carregar. Eu fico lá lado a lado com o Senhor. O segundo degrau que Pedro desceu foi a indolência. No momento que era para Pedro estar orando, vigiando, ele cochilou, ele fraquejou. O terceiro degrau que Pedro desceu foi a precipitação. Quando foram prender Jesus, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado mau. Pedro usou a arma errada e entrou na guerra que não pertencia a ele. Antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado aquele momento para Jesus ser preso, por mim e por você. Pedro queria impedir um momento que era para acontecer, e Pedro vai lá e corta a orelha. Jesus vai lá. Gente, Jesus é especialista em consertar os nossos erros. Ele é especialista em nos aprumar. Isaías diz que aquela árvore, ou a madeira, ou o pau que nasce torto, o Senhor endireita. Diferente do ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. A palavra de Deus endireita sim. Jesus vai lá e coloca a orelha de volta e diz: Pedro, você acha que se eu quisesse eu não faria isso aqui muito mais do que você não? A precipitação. O quarto degrau que Pedro desceu foi acompanhar Jesus de longe. Aquele homem que disse que estava disposto a ser preso e morrer por Jesus, entrou num pátio e ficou olhando Jesus de longe, não se aproximou. O quinto degrau, as más companhias. Pedro sentou na roda dos escarnecedores, aqueles que estavam zombando de Jesus. Pedro sentou ali no meio, e foi neste terreno que ele foi reconhecido. E aí vem o sexto degrau. Pedro negou Jesus. Quando perguntaram: ei, você andou com ele? Eu mesmo não, nunca vi esse homem. Negou por 3 vezes, até ficar praguejando. E aí vem o sétimo degrau, que foi a blasfêmia, onde Pedro ficou praguejando contra Jesus. E aqui, irmãos, um cenário tenebroso na vida de Pedro, um cenário triste na vida do apóstolo Pedro. Ainda bem que Jesus Cristo, Ele não nos descarta, amém, irmãos? Ainda bem que Jesus, diferente do homem, diferente da sociedade, basta cometer um erro que você é descartado. E aqui eu vou citar alguns exemplos. A amizade, ela é boa até lhe contrariar. Quando você contraria alguém, você é descartado. É claro que há casamentos
que podem e devem ser restaurados. Não é da vontade de Deus a separação, não é. Mas por pequenas coisas, por coisas pequeninas, o marido troca a mulher e a mulher troca o marido. Mas a sociedade que nós vivemos é a sociedade do descarte. Quer ver um exemplo? Um aparelho de televisão hoje que quebra, é muito mais conveniente comprar uma nova, porque aquela já está ultrapassada, quebrou, e até o valor do conserto é mais caro às vezes do que uma nova. Então a sociedade que nós vivemos é uma sociedade do descarte, que não reaproveita. Mas Jesus, ele me ensina que mesmo Pedro estando lá embaixo, sabe, tendo negado, praguejado, blasfemado, Jesus restaura a vida de Pedro, amém, irmãos? E aqui eu encontro 7 degraus da restauração de Pedro. E eu disse para vocês que quando eu comecei a estudar sobre a queda e a restauração de Pedro, eu me deparei com um material do reverendo Hernandes Dias Lopes, e é este material que estou expondo para vocês, tentando ser fiel ao material, mas também acrescentando algumas coisas. Qual foi o primeiro degrau na restauração de Pedro? Note que não partiu de Pedro querer ser restaurado. Não partiu de Pedro a consciência da besteira que ele tinha feito a princípio. Partiu de Jesus em querer restaurar o apóstolo Pedro. Ele se tornou o que ele se tornou, o grande apóstolo, porque Jesus foi lá restaurar a vida dele. E o primeiro passo foi o olhar penetrante de Jesus. Abra sua Bíblia, Lucas 22, verso 61. O primeiro degrau da restauração de Pedro foi o olhar penetrante de Jesus. Lucas 22, verso 61. Todos abriram? Pedro aqui acabou de negar Jesus. E no versículo 61 diz a palavra do Senhor: então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Jesus olhou para Pedro, Ceissa, no momento exato que ele estava negando ele, jurando, praguejando. Jesus olhou para Pedro no momento exato que ele estava pecando, que ele estava falhando, que ele estava errando, que ele estava insistindo em dizer que não conhecia Jesus. Nesse momento Jesus olhou para ele. A gente acha que o nosso pecado, que o nosso erro, Jesus não está vendo. Ele está vendo, e ele enxerga, ele olha. Irmãos, os olhos de Cristo penetraram na alma de Pedro. Os olhos de Cristo radiografaram as mazelas do seu coração. Jesus, quando olha para Pedro, não é um olhar superficial, é a semelhança do olhar quando Deus pede para o profeta Samuel escolher um rei de Israel, que disse: eu olho o coração, eu não olho como o homem vê. Não adianta esconder quem você é, Pedro. Eu estou olhando aqui para dentro de você, eu estou enxergando suas mazelas, eu estou radiografando. Poderia também ser um ultrassom do seu coração. Nem sei se pode fazer ultrassom no coração, mas é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você. Queridos, o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia radiografa, sabe? A Bíblia ela mostra a mazela do meu coração, o meu pecado. Todas as vezes que eu leio a palavra e olho para ela, eu vejo o quão podre eu sou, o quão pecador eu sou, o quão santo Deus é e o quanto eu preciso mudar. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu digo: Deus, eu tenho que mudar. E olhem aqui para mim, por gentileza, pastor, já tenho 90 anos de idade, não tem mais o que mudar. Não fale isso em nome de Jesus. O Evangelho nos molda e nos muda até a estatura de varão perfeito. Enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto você estiver na terra, o olhar clínico de Jesus vai nos moldando, amém? A obra
obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até a volta dEle. Aquele foi o olhar sim de tristeza, irmãos. Foi, eu não posso negar para vocês, todos os teólogos reformados, eles defendem, sim, é um olhar de tristeza, mas não apenas um olhar de tristeza, é um olhar também de compaixão, dizendo para Pedro: Pedro, eu sei quem você é, eu conheço você, eu já havia dito para você isso, Pedro, que você não iria aguentar, iria me negar. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro se lembrou da palavra, ele se lembrou dos versículos 31 a 34, quando Jesus disse: você vai me negar, Pedro. Ao lembrar-se da palavra, Pedro encontra uma âncora de esperança. Pedro encontra o caminho de volta para a restauração. Mesmo Jesus olhando para mim de forma tão profunda, ele ainda olhou com compaixão. Sabe, quando Deus olha para mim, querido, quando Deus olha para você, quando eu peco, quando você peca, claro, é um olhar de tristeza sim, mas também é um olhar de compaixão, amém? Ele olha para a gente e diz: eu posso lhe restaurar, eu posso lhe erguer disso, eu posso lhe transformar, eu posso mudar isso em você. Nunca simplesmente um olhar de condenação, um olhar de recriminação. Jesus não faz isso. Lembra de Tiago que Jesus não lança em rosto o que Ele faz por nós? Meu convite essa noite para você: deixe Jesus radiografar sua alma. Olhe para a palavra de Deus e descubra que você é pecador, que você precisa mudar até a volta de Cristo. Não, queridos, não, enquanto eu estiver respirando, ainda há coisa em mim para ser mudada. Amém, irmãos? Quem foi aqui que chegou na estatura de varão perfeito, que não precisa ser mudado mais em nada? Alguém aqui? Não. Então Pedro, quando recebe o olhar penetrante de Jesus, é um olhar de tristeza e de compaixão, dizendo: Pedro, vamos mudar isso? Bora viver uma nova agora etapa na vida, Pedro? Vamos agora encontrar esperança em mim, Pedro? Vamos mudar, Pedro? Então, o primeiro degrau que Pedro subiu para a sua restauração, depois da sua queda tão feia, igual a minha, acho que a minha até é pior, foi o olhar penetrante de Jesus. Todas as vezes que eu peco, e não são poucas, eu digo: Jesus, não para de olhar para mim, porque quando o Senhor olha, é porque o Senhor ainda tem expectativa que eu mude. Já falei para vocês que o abandono de Deus, conforme Romanos, é o pior sentimento que o ser humano pode sentir. É redundante, mas é isso mesmo. Qual foi o segundo degrau, pastor? Que Pedro subiu para a sua restauração: o choro amargo pelo pecado. O primeiro degrau foi o olhar de Jesus. Na hora que Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele. O olhar que radiografou a imundícia do coração dele, a podridão, mas um olhar também de esperança. Eu sei que você é assim, Pedro, bora, vou mudar. Segundo degrau, o choro amargo pelo pecado, versículo 62. Eu quero muita atenção para esse segundo degrau que Pedro subiu. Muita atenção. E então Pedro, saindo dali, chorou como, irmãos? Como foi que Pedro chorou por causa do pecado dele? Nós vivemos numa geração que peca descaradamente sem chorar pelo pecado. A mentira se tornou algo tão normal na nossa casa, no nosso convívio, na nossa igreja, que a gente não chora mais quando mente, que a gente não chora mais quando trata o irmão mal, que a gente não chora mais quando tropeça, quando deseja aquilo que não é seu, quando comete adultério com o esposo ou com a esposa, aqui na mente, a gente não chora mais. E eu convido vocês todos, assistam a mensagem de Augusto Nicodemos sobre arrependimento, e assistam a mensagem também de Hernandes Dias Lopes sobre arrependimento. Dos dois, um fala de Acã, o outro fala de Davi, e ele vai dizer que o arrependimento vem de várias formas. Uma delas é quando o ser humano é pego num ato,
uma expressão nordestina, com a boca na botija, tomando alguma coisa num pote. É a forma mais dolorosa do arrependimento vir. E foi essa forma aqui, dolorosa, que Pedro foi corrigido. Num ato que ele estava negando Jesus, Jesus olhou para ele. E o que acontece com Pedro? Ele chora como, irmãos? Os evangelistas, eles nos informam que Pedro saiu dali, chorou amargamente. Eu vou ler, não precisa abrir. Eu vou ler na versão de Mateus e de Marcos. O mesmo relato. Lucas, ele é bem conciso, ele é bem direto. Mateus vai dizer o seguinte, Mateus 26, verso 75. E lembrou-se Pedro, ou caindo em si Pedro, das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Agora na boca de Marcos, capítulo 14, verso 72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra, caiu em si, que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirou-se dali e chorou. Irmãos, Pedro aqui deu 4 passos rumo à restauração. Se vocês olharem os relatos de Mateus, Marcos, Lucas, vocês irão ver 4 passos que Pedro deu rumo à restauração. O primeiro passo, caiu em si. Quem lembra do filho pródigo? Caiu em si. Meu pai tem tanta comida, eu aqui padecendo. O segundo passo que Pedro deu, saiu dali. Ele caiu em si, saiu dali logo. Ele estava na roda dos ex. Meu amigo, Pedro foi muito esperto nessa hora. Lembram de Judas? O choro de Judas. Por isso que a gente chama que foram lágrimas de crocodilo. O choro de Pedro foi de arrependimento verdadeiro. Caiu em si, saiu dali. Não vou ficar mais nesse ambiente. Eu vou mudar até a geografia. Eu não quero as mesmas amizades. Eu não quero os mesmos telefonemas. Eu não quero as mesmas pessoas que me levam para o pecado. Eu vou sair daqui. Foi a atitude radical de Pedro. Terceiro passo, desatou a chorar. Quarto passo, chorou amargamente. A doçura do pecado hoje requererá de você futuramente o amargor, o gosto do fel da morte. Vai experimentando e provando como mel, que lá atrás você vai sentir o amargor. Eu vou sentir o amargor. Não sei se a juventude lembra, num culto de sábado que eu cheguei aqui mal e eu chorei copiosamente. Eita, o pastor pecou naquele dia, traiu a mulher. Não, mas eu estava mal com Deus. Eu estava triste, foi logo no início, acho que janeiro ou fevereiro, nos primeiros cultos. Cadê Pedro? Está aqui? Ah, ele está lá em cima, né? Desce daí, Zaqueu. Você lembra, Pedro, aqui que eu chorei copiosamente? Estava mal com Deus ali. Ali para mim foi um renovo, uma restauração. Eu saí daqui, irmãos, feliz da vida. Eita, o pastor está dizendo que peca. Eu digo quase todo culto. Se você se impressionou hoje, todo culto eu digo isso. E se eu não disser estou mentindo, a Bíblia diz isso, né? Quem diz que não peca está mentindo. Segundo degrau, e eu preciso correr, são 7. O choro amargo pelo pecado. E Pedro deu 4 passos, caiu em si, fugiu dali, desatou a chorar e chorou amargamente. Qual foi a última vez que você não chorou copiosamente pelo pecado que cometeu? Sabe o que é isso? Já virou um cimento, uma argamassa. Tem uma platina já que não lhe faz mais ter sensibilidade por causa do pecado. Já virou algo habitual. Eu não quero não, irmãos. Deus me livra do meu próprio coração. Terceiro degrau que Pedro subiu para a sua restauração: o impacto do túmulo vazio. Terceiro degrau, o impacto do túmulo vazio. Vamos aqui pular alguns capítulos. Capítulo 24 de Lucas. Não sei se vocês lembram. Creio que sim. Capítulo 24.
vai falar justamente sobre a ressurreição de Jesus. As mulheres são informadas da ressurreição de Cristo e elas narram o fato aos apóstolos e eles não acreditavam. Eles achavam que elas estavam loucas. Essas mulheres estão loucas, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. E no versículo 12, eu vou ler só o 12. Olha a postura de Pedro quando ouviu o relato que Jesus havia ressuscitado. 24, verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Agora lê comigo o 11, lê comigo agora o 11. Tais palavras, quais palavras? Que Jesus havia ressuscitado, lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se. Pedro creu. Ninguém creu, os apóstolos não creram. Pedro foi o único que correu para ver o sepulcro. Depois outros foram também, tá? Mas a princípio aqui, a grosso modo, Pedro se motivou primeiro. Terceiro degrau, o impacto do túmulo vazio. Quando Pedro foi informado que o túmulo de Jesus estava vazio, ele correu imediatamente, entrou no sepulcro e, ao ver os lençóis de linho, retirou-se para casa maravilhado. Há esperança para mim. O último encontro que eu tive com Jesus, eu neguei. Ei, irmãos, se coloquem no lugar de Pedro. O último momento que ele teve com Jesus foi aquele momento tenebroso, aquele olhar penetrante. E agora ele começou a perceber que Jesus ressuscitou. Olha a esperança no coração dele. Eita, agora eu vou ter um outro encontro com Jesus. Eu agora vou fazer diferente. O triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, deixou Pedro maravilhado, deixou Pedro feliz da vida. Todos aqueles que são impactados pela luz da ressurreição não permanecem mais nas regiões tenebrosas da morte. Ali Pedro descobriu que havia vida para ele também. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que tem um ente querido na sua casa, um pai, a mãe, um irmão muito querido, e você briga com aquela pessoa, discute severamente, e aquela pessoa, por uma fatalidade, Deus leva e você não teve tempo de pedir perdão, você não teve tempo de se reconciliar. Imagina o coração como não fica. Pedro não teve tempo de se reconciliar com Jesus, não. Quando ele descobre que o túmulo estava vazio, acende uma luz. Todas as vezes quando eu leio a passagem da ressurreição de Jesus, eu lembro que há esperança para a minha vida, amém? Eu lembro que assim como ele ressuscitou um dia, eu vou ressuscitar também. Ah, irmãos, toda tristeza, toda angústia, toda luta se transforma em alegria. E eu digo, há esperança para mim também. Ele ressuscitou, eu também vou. E nós agora percebemos o quarto degrau da restauração de Pedro. O recado especial de Cristo. Ah, irmãos, eu não posso permanecer no Evangelho de Lucas. Eu preciso ir para Marcos agora. Marcos 16. Marcos 16, verso 7. Estou mais perto do que longe, viu, irmãos? 4 é mais perto de 7 do que de 1. Marcos 16, 7. O anjo de Deus deixa um recado para os apóstolos, mas especialmente para quem, irmãos? Mas por que logo para Pedro? Marcos 16, 7. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, ó, dê esse recado a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu posso pensar, e eu li alguns
teólogos e eles disseram o seguinte, que a mente de Pedro aqui só faltou fumaçar, fumegar, explodir. Porque imagina só, será que ele agora vai me dar um abraço, um cheiro, ou ele vai lembrar do que eu fiz? A esperança do túmulo vazio, verdade. Mas agora o recado do anjo, mamãe dizia o seguinte: Wembley, quero falar com você. Não precisava ser um tom alto, um tom baixo, eu já me tremia todinho. Esses dias a irmã Lúcia disse: pastor, eu quero conversar. Eu, sim, já fui me tremendo todinho também. Sim, Jesus, o que é que eu fiz? Eu não aprendo nunca. A sensação de Pedro foi essa. Se agora? Porque Jesus mandou esse recado logo para mim. Tanto apóstolo aqui, só eu, o Senhor quer falar logo comigo. Sabe por quê? Pedro havia negado o nome de Jesus. Pedro havia negado a sua fé. Pedro havia negado suas convicções. Pedro havia negado o seu apostolado. Pedro havia negado o seu Senhor. Mas Jesus não desistiu de Pedro, amém? Meu amigo, Pedro fez tudo o que eu faço todos os dias, e mesmo assim Jesus não desiste de mim, e muito menos de você, amém? Esse recado aqui não é um recado porque Jesus quer passar em rosto, não. É o recado da restauração. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu posso mudar a sua situação. Você não é melhor, nem é pior do que Pedro, nem do que o Wembley. O quinto degrau, a pergunta especial de Cristo. O quinto degrau foi a pergunta especial de Cristo. Ah, irmãos, eu preciso agora ir para João. Vamos para João? Hoje está bom, né? João capítulo 21. A pergunta especial de Cristo foi o quinto degrau. Jesus agora tem um encontro com Pedro. E o que acontece? Eu digo já. Capítulo 21 de João, os versículos 15, 16 e 17. O acerto de conta de Jesus e Pedro. Davi, a última vez que Pedro teve encontro com Jesus foi negando. Agora é o acerto de conta. O que é que Jesus faz? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? O que aconteceu agora no coração de Pedro, irmãos? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3 vezes, a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro saiu de Jerusalém, foi até a Galileia, na esperança de ter um encontro com Jesus. Aquela jornada, eu nem imagino, já falei para vocês o que é que Pedro ficou pensando. Era a mesma sensação quando mamãe dizia: vamos conversar ali. Minha mãe tinha um tal de raspa-coco, irmãos, que era 12 numa mão, 12 na outra. Se tirasse a mão era 24, eu nunca tirava, né? Com medo de dobrar. O que será que agora ele vai fazer? A única pergunta que Cristo fez: você me ama, Pedro? Irmãos, olha aqui para mim com muito carinho. Essa pergunta não foi repetida 3 vezes à toa, não. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. O Senhor aqui também não está humilhando Pedro, não, viu? Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Mateus 12, 20. O cara está todo quebrado, Jesus não vai lá moer mais não. É para sofrer mesmo, viu? E sofra calado. Nada disso. Jesus não lançou em roxo os pecados de Pedro. Antes lhe deu a oportunidade de reafirmar seu amor 3 vezes novamente. Aqui é Pedro renovando sua aliança com Jesus. Amém, irmãos? Pedro dando nova oportunidade para Pedro.
Aquilo que foi quebrado, Pedro, vamos agora reconstruir. Você me ama? E aqui um trocadilho no original que eu não vou parar muito tempo. O amor que Pedro vai falando para Jesus vai diminuindo, até dizer: o amor que eu te amo é inferior ao teu. Tu sabes que não é igual ao teu. Tu sabes que o Senhor já provou isso para mim mesmo. Eu sei que eu não te amo como eu achava que amava. Eu sou pecador, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço. Jesus aqui está dando a oportunidade de Pedro recomeçar, amém? Quantas vezes Jesus não nos dá a oportunidade de começar, irmãos? Pedro aqui está tendo a mesma oportunidade. Deixa eu ir para o sexto degrau, para eu já concluir o sétimo daqui a pouquinho. Depois que Jesus tem essa conversa com Pedro, Jesus manda Pedro apacentar suas ovelhas. Ok, irmãos? Apacenta minhas ovelhas, os meus cordeiros. E se vocês pararem para observar, no versículo 18, na verdade te digo, estou lendo o versículo 18, tá? Quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse o que a Pedro? Segue-me. Jesus primeiro renova a aliança com Pedro, mandando ele apacentar as ovelhas. E agora disse o que? Siga-me. Tudo do zero. Vamos começar de novo? Sabe o que Jesus faz aqui com Pedro? O Senhor deu duas ordens: pastoreie minhas ovelhas e siga-me. O Senhor sepultou no esquecimento os fracassos de Pedro e disse: vamos começar daqui para frente do zero. Lembram que eu falei para vocês que a sociedade nossa é do descarte? Eu posso falar isso com muito amor. Pastor sofre muito isso. Pecou a primeira vez, Gracinha? Acabou. Tem mais ministério para ele não. E dependendo de qual for o pecado, ele não pode nem passar na mesma cidade. Acabou para ele. Descarta, não presta não. O cara teve um ministério pastoral de 30 anos. No 31º ano tropeçou, falhou. O momento dele ser abraçado e cuidado, restaurado, a igreja descarta. Mesma coisa nos relacionamentos, nas amizades, na igreja local. A igreja me contrariou, eu descarto, vou para outra. Jesus me mostra o contrário. Ele sepultou no esquecimento os fracassos de Pedro, abriu-lhe uma nova fronteira de trabalho. Vamos agora ser pastor, cuidar de ovelha e me siga. Não leve em conta o que você fez no passado, mas daqui para frente, Pedro, é outra história, amém? Quero ir para o sétimo degrau, irmãos. O Senhor restaurou a alma e os sonhos de Pedro. Restaurou a alma com um olhar penetrante. Os sonhos dizendo para ele: ainda há um monte de ovelha para você cuidar. Vamos comigo, Pedro. Sétimo degrau: o revestimento de poder para pregar a palavra. O último degrau que Jesus assim trabalhou com Pedro para ele ser o grande apóstolo foi o revestimento de poder para pregar a palavra. Atos capítulo 2. E eu termino. Atos capítulo 2. Como não dá para eu ler o capítulo todo, eu vou ler apenas alguns versos. O que está acontecendo aqui todo mundo lembra. Tenho certeza que todo mundo lê a Bíblia todo dia. Jesus prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desceu no meio do povo. Eles começaram a falar novas línguas, línguas que todos entendiam eles falando no seu próprio idioma. É só ler o texto. E de repente alguns começam a murmurar, a dizer que eles estavam embriagados. Pedro levanta a voz e começa a pregar o seu primeiro sermão, cheio de autoridade e de poder, porque Jesus o restaurou, porque Jesus deu uma nova oportunidade a Pedro. E no versículo 37 diz o seguinte:
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pula agora para o versículo 38, segue o versículo 38. E ouvindo eles isto o que? Pedro começou a falar que Jesus morreu, ressuscitou, restaurou, voltará, começou a pregar o plano da salvação. Pedro fez isso, tá? E aí, no versículo 38, diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom coração receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vou finalizar, irmãos. Qual foi o último degrau? O revestimento do Espírito Santo. Não existe restauração sem o Espírito não revestir a nossa vida. Lucas vai para o campo missionário. Já falei para a Aline, vou falar para ele, já falei também. Pedro quer ir para o seminário. Outros jovens estão dizendo que querem ser missionários. Se não for revestimento de poder para pregar o Evangelho, nem vá. A diferença na vida de Pedro, irmãos, não foi mais a própria força. Lembram aquele Pedro de antigamente, que antes de Jesus morrer disse: eu vou com o Senhor até lá, eu confio. Agora ele foi revestido pelo Espírito Santo. O Pedro medroso tornou-se agora intrépido. O Pedro inconstante tornou-se firme. Irmãos, escutem aí as minhas palavras. O Pedro que falava sem pensar, de qualquer maneira, agora se transformou num grande pregador. Ele expôs o Salmo 16. Lê a Bíblia que tu vai ver lá. Quando se levantou, os corações começaram a se derreter ouvindo a palavra dele. Milhares de pessoas aceitaram a Cristo. O mesmo Jesus que restaurou Pedro é capaz de restaurar a mim e é capaz de restaurar você, amém? Irmãos, Jesus não descarta ninguém, amém? Jesus não faz isso não. O que você faria no lugar de Jesus? Vocês acham que Jesus era hipócrita? Vocês acham isso? Vocês acham que Jesus era mentiroso? Vocês acham isso? Quando Jesus beijou Judas e chamou ele de amigo, você acha que Jesus estava mentindo? Jesus chamou Judas de amigo, um traidor. Só que Judas andou pelo caminho diferente do de Pedro. Judas não permitiu, Alisson, o passo a passo de Jesus para transformar a sua vida. Pedro não. Pedro se submeteu. E tudo começou com um olhar penetrante de Jesus. Sabe qual é a minha oração dessa noite? Que você sonde o seu coração. Que você permita Jesus sondar o seu coração e mostrar que você realmente precisa mudar. Que você realmente precisa mudar. Essa mudança só acaba na volta dele. Sossô, perdoe e me permita. 83. Vou perguntar com todo respeito ao meu irmão Jalon: a irmã ainda tem coisa que mudar na vida? Ainda pode mudar algumas coisas ou não? Ou já está na estatura de varoa perfeita? Eu sei que não está, não é verdade? Enquanto a gente estiver aqui na terra, Deus vai trabalhando, irmãos. Ele vai penetrar o nosso coração e vai nos moldando e moldando, amém? Mas para isso, permita Jesus olhar para o seu coração. Permita Ele mostrar assim, ó, quem você é. Com muito carinho, com muito amor, quão podre é o meu coração e o seu coração.
Porque quando eu reconheço a podridão do meu coração, eu dou espaço para ele mudar. Quando eu acho que eu não preciso, que eu não sou podre, que eu sou bom, ele não vai mudar. E sabe o que Pedro fez? Ele chorou. Quando Jesus revelou quem ele era, ele chorou amargamente. Sabe qual é o meu desejo? Que você chore amargamente, mas que você mude e que Jesus restaure seu ministério, sua vida e sua família. Que você chore, mas que Jesus mude o seu coração. A minha esposa me conhece, e em qualquer momento que ela pegar o microfone, ela pode me desmentir, pode falar aqui se eu estiver mentindo. Meu único desejo nessa igreja é que Deus mude o meu coração e mude o seu coração. Que juntos possamos crescer a imagem e a semelhança de Cristo. Ser discípulo de Jesus é carregar as mesmas marcas de Jesus, é se parecer com Ele, é tratar as pessoas bem, é olhar para o próximo com humildade, é ser o menor, é servir, é amar, é ter sensibilidade com a dor do outro, como Ele teve com a minha, como Ele teve com a de Pedro.